Olá, sou o Vinícius, bolsista do PET Matemática da UFSC, e neste vídeo apresentarei uma resolução do desafio 131 dos desafios diários do PET Matemática no Instagram. Então, antes de iniciar a apresentação e resolução da questão, siga o PET Matemática no Instagram e no Facebook, além de se inscrever no canal do YouTube. Dessa forma, segue uma adaptação do desafio, o qual tem como referência a Olimpíada Brasileira de Matemática de nível universitário. Em especial, pede-se que seja calculado o valor da integral imprópria da função log do seno de x, avaliada no intervalo 0 até π. Diz-se que é uma integral imprópria, pois o limite da função nos pontos 0 e π tendem a menos infinito. É fácil de verificar, não é mesmo? Mas vamos lá. Vamos para a resolução. A priori, vamos considerar uma função f, contínua, cujo contradomínio e domínio são o conjunto os reais não positivos e o aberto 0π, respectivamente, ok? Aliás, f é dada justamente pelo log do seno de x. Em seguida, toma a integral de f com os limites de integração inferior e superior iguais a 0 e π nesta ordem como i. É uma simples notação. Então, segue aqui a notação, ok? Então, em vez de ficar escrevendo sempre integral de 0 a π do log do seno de x dx, vamos simplesmente chamar de i. Como f é contínuo em todo ponto do domínio, vamos separar i em duas integrais com os seguintes limites de integração. O limite de integração de 0 a π meios e o outro de π meios até π. Vamos substituir apenas na segunda integral, ok? Do lado direito, vamos substituir x por π meios mais y. Dessa forma, dx igual a dy, e a integral torna-se avaliada em 0 e π meios. Daqui, simplesmente a substituição na primeira linha, sem nenhuma mágica, sem nenhum probleminha. E para a segunda linha, a gente precisa lembrar que o seno de π meio mais y é justamente o cosseno de y. Se você quiser expandir, lembre-se que seno de π meios é 1 e o cosseno de π meios é 0. Mas também é possível lembrar que a função cosseno ela é a função seno deslocada em π sobre duas unidades em relação ao eixo x. Ok? Bom, note que estamos trabalhando com a integral de uma função de x em relação a x e outra com uma função de y em relação a y. Talvez seja isso um problema, mas não. Vamos tomar uma terceira variável, porque como estamos falando de x em relação a x e y em relação a y, não tem problema. Podemos colocar isso em t em relação a t. Ou seja, vamos simplesmente reescrever na primeira linha, lembrando que onde era x e y, agora virou t, ok? E vamos utilizar as seguintes propriedades. Na segunda linha, como as funções são contínuas e os intervalos de integração são idênticos, 0 a π meios, podemos somar as funções e ter apenas uma integral, ok? Em seguida, o produto dos logaritmandos de um log de uma base é justamente a soma dos logs de cada uma das partes que está no produto, ok? Então, esse foi o resultado utilizado para a terceira linha. E para a quarta linha, a gente precisa lembrar que seno de t vezes cosseno de t é seno de 2t sobre 2. Mas por que isso? Lembre-se que seno de 2t é 2 vezes seno de t vezes cosseno de t. Como tem esse 2 dividindo, basta simplificar e obtemos a terceira linha. Então, sem nenhum tipo de problema. E no final, vamos lembrar que a divisão dos logaritmandos é a subtração dos logs, ok? Tendo a permanência da base. Espero que não tenha nenhum problema a partir daqui, ok? Mas vamos dar continuidade então ao processo. Vamos agora utilizar a substituição, né? Eu simplesmente coloquei a integral que a gente quer encontrar como a integral de 0 a π meios do log seno de 2t menos log de 2 dt. Esse menos log de 2 vamos tirar dessa integral, vamos manter uma outra integral então com os limites de integração de 0 a π meios, ok? Como log de 2 é uma constante real, né, não tem nenhuma parte de t nela, a gente não precisa ter problema, é uma integração super simples, né? Então, tá ali, menos log de 2t, o t tem que estar sendo avaliado de 0 até π meios, né? A gente tem que lembrar que primeiro vai ser menos log de 2 vezes π meios, menos log de 2
vezes zero. Só que essa parte dá zero, então por isso que a gente chega na última linha, que I é a integral de 0 a π meios de log do seno de 2t dt menos π log de 2 sobre 2. Espero que não esteja sendo um problema esse tipo de raciocínio. Se estiver, basta colocar sua dúvida na caixinha aí embaixo. Ok? Então, vamos seguir. Pode parecer até um exercício longo, tá, gente? Mas não é. Mas enfim, vamos somar agora outra substituição. Que tal 2t igual a r? Porque dessa forma, dr dt é igual a 2. Ou seja, dt é dr sobre 2. Simplesmente também a substituição. Quando t tende a zero, r tende a zero. Mas quando t varia π sobre 2, r tende a π. Então temos ali a substituição. E a integral agora de 0 a π do log de seno de r, dr sobre 2, menos π log de 2 sobre 2. Esse dr sobre 2 é dr vezes meio. E esse meio, como uma constante real, conseguimos colocar ela para fora da integral. Agora, pare um momento e repare. Percebe que a integral do lado direito é justamente i, já que a função e o intervalo de integração são iguais. A única coisa que mudou é o tipo de variável. Ali estamos falando de r, mas no início i é trabalhado em x. A dúvida no tocante à validade desse argumento é genuína. Contudo, basta reparar na possibilidade de tomar o parâmetro r novamente como x, semelhante ao argumento que a gente utilizou lá quando colocamos t em vez de x e y. Com isso, a gente vai ter uma equação do primeiro grau, certo? Ó, é justamente i. E olha só como que é a equação do primeiro grau. Muito simples. A gente tem que i, ainda mantido do lado esquerdo, é igual a meio vezes i, que é aquela integralzinha, é o i, menos π log de 2 sobre 2. Mas o que a gente precisava resolver mesmo? Ah, sim, precisávamos resolver i, descobrir o valor dessa incógnita, né, dessa integral. Então, o que vamos fazer é o seguinte. Vamos simplesmente resolver essa igualdade. Não tem mistério. Primeiramente, vamos subtrair meio i em ambos os lados. A ideia da balança. Na equação, o que tu faz de um lado, tu é obrigado a fazer do outro. Então, vamos subtrair meio i, ok? E, em seguida, vamos multiplicar por 2 em ambos os lados. E ali encontramos o valor i é igual a menos π log de 2. Ok? Portanto, já sabe-se a resolução do problema. A resposta em si é que o valor da integral que estávamos procurando é menos π log de 2. Isto é, a integral de 0 a π do log de seno de x dx é menos π log de 2. Perceba que a gente não utilizou a ideia de encontrar uma primitiva, certo? A gente fez um método diferente. Talvez até porque encontrar uma primitiva desse tipo de função seja um trabalho que ninguém queira fazer, não é mesmo? Por fim, antes de despedir-me, gostaria de apresentar 2 exercícios para você que chegou até o final do vídeo. Tente mostrar que f, que tem como domínio o conjunto aberto de 0 a π, subconjunto dos reais, e o contradomínio os reais não positivos, f sendo dado por log do seno de x, é uma função contínua em qualquer ponto do domínio. Caso tenha dificuldade, tente mostrar primeiro que a composição de funções contínuas é contínua. Ademais, mostre que, para todo A pertencente aos reais com A maior que 1, vale que a integral de 0 a π do log de seno de x na base A dx é igual a menos π log de 2 na base A. No mais, muito obrigado pela atenção. E não esqueça de curtir e compartilhar este e outros vídeos do PET Matemática da UFSC. E até a próxima vez. Tchau, tchau.